Opa, rapaziada, estamos em dezembro, vocês já estão vendo aqui uma decoraçãozinha de Natal e eu, Kevin, vendedor, venho anunciar a promoção da Paróquia BR de Natal. Onde é o seguinte, gente, nosso cupom segue o mesmo, tá? Primeira fila que dá 10% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil. Mas a promoção é a seguinte, em compras acima de R$300 você ganha uma camisa de brinde de graça, 0800. Onde é basicamente o seguinte, você compra 4 camisas basicamente pelo preço de 3. Então você vai lá, bota no seu carrinho as 4 camisas que você escolheu e por aí vai. Na hora do checkout vai aparecer o preço apenas de 3. Uma sai de graça. Então tu pega 4 itens pelo preço de 3. Tá bom, tá bom. Fora isso, tem promoção de moletons também com 30% de desconto lá na loja da Paróquia BR, tá? Então se você quiser comprar agora e já guardar para o inverno que vem, compensa. As entregas estão garantidas antes do Natal por tempo limitado, então já é bom comprar antes, já garantir, por aí vai, não perder tempo, porque nós sabemos como é que é o fluxo de final de ano e é uma loucura, uma insanidade. Enfim, os links estarão na descrição e no comentário fixado, então aproveita aí o cupom, a promoção ali de 4 camisas pelo preço de 3, dos moletons, enfim, muita coisa boa para esse Natal. É nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí enquanto eu finjo que arrumo a árvore de Natal, tamo junto. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de pilotos lendários. E será um pilotos lendários muito grande, cara, deve estar gigantesco, enfim, ou perto disso, porque falaremos de Rubens Barrichello. Um cara com uma história enorme na Fórmula 1, 19 temporadas na categoria. História essa que não foi qualquer coisa, teve 11 vitórias, um bom período na Ferrari. Fora também tudo que ele conquistou fora da Fórmula 1 também, e ele segue conquistando até hoje, cara, até, sei lá, esse ano. Enfim, pilotos lendários. Rubens Barrichello ou Rubinho, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo, que hoje é grande. Rubens Gonçalves Barrichello nasceu no dia 23 de maio de 1972, na cidade de São Paulo, obviamente, Brasil. Filho de Deli Barrichello e de Rubens Barrichello Sênior, que sim, o pai tinha o mesmo nome dele, né, o famoso Rubão. O filho era o Rubinho e o pai era o Rubão. E bem, desde cedo ele começou a correr. Aos 6 anos de idade ganhou o kart de presente de seu avô e aí depois foi só alegria. E óbvio, foi aí que ele começou a disputar torneios de kart. E nisso foi pentacampeão brasileiro e pentacampeão paulista, um absurdo, além de ter sido campeão sul-americano. Vale lembrar que a sua avó, Isaura, tinha uma casa coladinha no Autódromo de Interlagos, onde aprendeu os segredos da chuva, que vocês já ouviram bastante, e ele passou boa parte de sua infância lá, quase vivendo lá, e onde virou amigo de alguns pilotos nessa trajetória, o principal deles, Tony Kanaan. Mas após esses grandes resultados no kart, ele foi para o exterior se aventurar nos monopostos, após ter sido terceiro no Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford em 89. Em 1990, em seu primeiro ano no exterior, foi campeão da Fórmula Opel Lotus Euro Series. E em 91 veio o seu grande resultado na base. Com 4 vitórias e 8 pódios em 16 corridas, Rubens Barrichello foi campeão da Fórmula 3 britânica, desbancando nomes como David Coulthard e Gil de Ferran, somente. Em 92, aí foi disputar a Fórmula 3000 Internacional, que é o equivalente da Fórmula 2 hoje. O campeão foi Luca Badoer, Rubinho foi somente terceiro numa equipe que não era lá muito boa, porém era um grande talento e jovem, já sendo colocado como uma grande promessa e figurava em algumas propagandas aí na TV nacional. E com forte dinheiro da Arisco que apoiava sua carreira, Rubinho conseguiu uma vaga na pequena equipe Jordan na época para 93. Ele estrearia na Fórmula 1. Então estava feito, começava a temporada de 1993 da Fórmula 1, onde Rubens Barrichello, estreando pela Jordan com somente 20 anos, teve uma temporada difícil, mas onde conseguiu mostrar o seu valor. Logo em seu terceiro GP, Rubinho fez uma senhora largada em Donington, saindo de 12º para 4º na primeira volta, e estava brigando pelo pódio na chuva contra aquelas Williams absurdas de Prost e Hill. Pena que no fim o abandono tirou seu sonho de um histórico pódio. Como dito, foi uma temporada difícil, pois o carro da Jordan não era bom, porém ele conseguiu pontuar no traiçoeiro GP do Japão em Suzuka com o 5º lugar, fechando o ano de estreia em 18º com 2 pontos, que para o contexto da época não era ruim. Só que chega 94 e o brasileiro tem ótimas atuações como segundo anista.
Logo na estreia, no Brasil, ele foi quarto colocado, o que seria seu melhor resultado em casa até 2004. E na segunda corrida conquistou o primeiro pódio da história da equipe Jordan, um terceiro lugar no GP do Pacífico em Aida. E a temporada ficaria ainda melhor. Ele conquistou simplesmente uma pole position no GP da Bélgica com chuva, mostrando ali o seu incrível talento na pista molhada, mas que infelizmente na corrida no seco não teve como segurar. Mas infelizmente temos que falar do acidente que ele sofreu em Imola nos treinos livres, que ainda bem só teve algumas lesões ali, mas que ele conseguiu se recuperar rapidamente. Porém foi um baita ano, o Rubinho foi simplesmente o sexto na tabela, com 19 pontos, um pódio e uma pole. E bicho, isso para alguém que estava em sua segunda temporada era um absurdo pela Jordan. Porém a Jordan, meus amigos, foi piorando. Em 95 o Rubinho teve seu ano mais oscilante com a equipe de Ed Jordan, sofrendo mais com seu companheiro Ed Vine, cometendo mais erros e o carro era bem questionável. Ele conquistou um pódio no Canadá, uma P2, pódio duplo da Jordan por sinal, quase conquistou um pódio na Hungria, mas o carro apagou nos metros finais. Enfim, não foi um ano fácil. Rubinho terminou o ano na P11 com 11 pontos e somente um à frente de Ed Vine. E chega em 96, o norte-irlandês foi para a Ferrari e o brasileiro se tornava então a cara da Jordan. E na Jordan dourada, Rubinho aí sim voltava a fazer uma boa temporada. O carro não era lá aquelas coisas, mas ele foi mais consistente e pontuou em 7 de 16 corridas, que para o contexto da época tava bom, sendo o oitavo colocado no campeonato com 14 pontos, apesar de nenhum pódio. Porém, o seu ciclo na Jordan, apesar de ter amadurecido muito como piloto, se encerrava. Assim, para 97 ele estaria de equipe nova, iria para a estreante e arriscada equipe Stewart. E digamos que no início não foi uma decisão bacana. O carro da Stewart era muito ruim, diferente da Jordan de 96, que apesar de mediana, tinha seus bons dias. Mas apesar de 15 abandonos e 17 corridas em 97, o brasileiro numa chuva torrencial em Mônaco arrancou um milagroso segundo lugar com a novata equipe de Jack Stewart. Rubinho era o segundo e com isso fechou o ano em 13º, numa temporada obviamente difícil, mas as coisas iam melhorando aos poucos e o brasileiro cada vez melhorando mais como piloto. Em 98 o carro seguia vagabundo, mas Rubinho pontuou duas vezes com duas P5 na Espanha e no Canadá para terminar em 12º no campeonato. Parecia que o Rubens Barrichello estava só perdendo tempo de carreira numa equipe fraca e nova como a Stewart. Porém, 1999 chegou para mudar tudo isso. Naquele ano a Stewart construiu um baita carro competitivo capaz de brigar por pódios, e com essa oportunidade o Rubinho não deixaria a chance ir embora. Pontuou logo de cara numa estreia complicada na Austrália. Na segunda corrida chegou a liderar o GP do Brasil, mas teve que abandonar por uma quebra. Inclusive o Rubinho, que sempre teve Interlagos como a sua casa desde a infância praticamente, sofreu com a indigesta sequência de 9 abandonos seguidos no Brasil: 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. Sorte não era o seu forte. Tudo eu. Mas aí veio os bons resultados de fato, um pódio em Imola incrível, segundo da equipe Stewart. Na França, sob forte chuva, ele fez a pole position de novo e terminou a corrida no pódio. E deu um tchauzinho, segundo o Clebão. A moçada gostou do alôzinho do Barrichello. Fez uma grande corrida na Itália com 4º lugar, e no GP da Europa, aquela corrida caótica em Nürburgring, ele foi o 3º, onde seu companheiro Johnny Herbert venceu a corrida. O maior momento da história da equipe Stewart, que viraria Jaguar na temporada seguinte, depois viraria Red Bull. Rubinho terminou 99 como 7º na tabela, com 21 pontos, 3 pódios e uma pole, baita ano. E aí temos a notícia de que ele seria piloto da Ferrari a partir de 2000, viraria companheiro de Michael Schumacher. E as nossas esperanças iam para as alturas, pintaria aí um novo campeão brasileiro? Após 7 temporadas da Fórmula 1, Rubens Barrichello finalmente correria numa equipe grande. E no caso a maior de todas, a Ferrari. O seu companheiro seria simplesmente Michael Schumacher, o melhor piloto da época, onde tínhamos uma expectativa de que ele poderia ser campeão contra o alemão, mas não tinha como, assim. O Schumacher é muito difícil, gente. Schumacher não dá, velho. Era muito melhor, não tinha como. Infelizmente é isso, gente. Ninguém era melhor que o Schumacher na época, fazer o quê? Fiz o que eu pude, não consegui. Ainda assim, o seu primeiro ano na Ferrari foi bom, vai. Foi pódio logo na estreia, na Austrália. Teve grandes momentos como a pole em Silverstone, a dupla ultrapassagem nos irmãos Schumacher na Espanha e, é óbvio, a sua primeira vitória. Após um sábado complicado, ele largaria de 18º em Hockenheim. E com uma dose de sorte, com habilidade e timing, Rubinho se manteve numa pista que estava meio molhada e meio seca. A parte do estádio estava molhada, mas a parte da floresta estava meio seca. E assim, Rubinho venceu a Fórmula 1. Rubens Barrichello do Brasil!
Após quase 7 anos, o Brasil voltava a vencer na maior categoria do automobilismo, e o emocionado Barrichello finalmente subia no topo do pódio, na primeira de 11 vitórias na categoria, e uma das maiores recuperações da história da Fórmula 1. Ele terminou em quarto no ano com 62 pontos, 9 pódios, uma pole e uma vitória. Em 2001, o Rubinho teve momentos marcantes como uma pole e uma vitória. Não foi um grande ano, ainda mais que a Ferrari tinha o carro de fato dominante. Rubinho foi o terceiro na tabela com 10 pódios em 17 corridas, mas foi uma temporada esquecível. Porém, teve algo que marcou: Rubinho deixando o Schumacher passar no GP da Áustria, que naquele cenário faria sentido, pois o alemão estava naquele momento brigando com o Coulter pelo campeonato, depois dispararia. Até que vem 2002. Em 2002, a Ferrari teria um de seus melhores carros na história, completamente dominante, onde Schumacher foi campeão com antecedência recorde e foi ao pódio em todas as corridas. E Barrichello foi pole logo na primeira corrida, na Austrália, antes de ser atropelado pelo voador Ralf Schumacher. Somente na quarta corrida, o Rubinho foi completar uma prova e subir ao pódio. E o problema maior veio na sexta corrida. GP da Áustria, onde o Rubinho fez a pole, dominou a corrida, o final de semana em si, tudo certo. Porém, a Ferrari deu a ordem para o Barrichello deixar o Schumacher passar. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Tinha necessidade? Não. O Schumacher estava anos-luz à frente do Rubinho no campeonato e não precisava disso. Mas nisso, Barrichello foi humilhado. Um dos momentos mais controversos da história da Fórmula 1. Mas curiosamente, depois disso, o Rubinho acordou em 2002. O brasileiro teve 8 pódios nas 11 corridas seguintes. Mesmo que, teve aquilo na França. Ferrari? Ferrari! E entre esses pódios estavam 4 vitórias. Uma no GP da Europa, uma no GP da Hungria, uma no GP da Itália, onde ele sempre foi muito bem, e uma no GP dos Estados Unidos, com Schumacher retribuindo o favor da Áustria, numa das chegadas mais próximas da história da Fórmula 1. Nisso, Barrichello foi vice-campeão pela primeira vez, com 4 vitórias, 3 poles e 10 pódios. Era impossível alcançar o Schumacher, então o negócio era ser vice e ajudar a Ferrari. Em 2003, o brasileiro teve talvez a sua melhor chance de título pela Ferrari, apesar de obviamente muito difícil, e uma de suas melhores temporadas, mesmo que terminasse apenas em quarto na tabela. E a terceira corrida daquele ano foi uma das mais traumáticas de sua carreira, o GP do Brasil. Barrichello foi o pole em casa, e na chuva, apesar de sofrer no começo, passou o Coulter e tinha chances reais de enfim vencer, até que uma pane seca tirou isso dele, e ali perdia a grande chance de vencer dentro de casa. Mas o brasileiro reagiu em 2003. Ele foi conquistando pódios e finalmente voltou a vencer no GP da Inglaterra, uma das maiores atuações de sua carreira, onde parecia que nada tiraria a vitória dele naquele dia, e fizeram força para isso. O título seria muito complicado, pois a briga era Schumi, Kimi, Montoya e o Rubinho tava longe, mas com uma pitada a mais de sorte, ele quem sabe não poderia estar no bolo. E a outra vitória veio justamente na última corrida, o GP do Japão em Suzuka, ajudando seu companheiro Schumacher a ser hexa. E assim Barrichello fechou 2003 como o quarto colocado, com 8 pódios, 3 poles e 2 vitórias, no que acabou sendo uma de suas melhores temporadas na equipe de Maranello, ao mesmo tempo que os números não demonstram isso. Aí vem 2004, que é uma temporada que, óbvio, não tem como ele brigar com o Schumacher, mas foi a sua temporada mais constante. O carro da Ferrari era muito bom, dominante de fato, e levou o título com facilidade, tanto que Schumacher venceu 12 das 13 primeiras corridas, um absurdo. Barrichello teve simplesmente 14 pódios, o seu maior número na carreira, e com tranquilidade conquistou o vice-campeonato, sem sustos, diferente de 2002, por exemplo. Várias e várias dobradinhas, 4 pole positions e, é claro, 2 vitórias. Uma na Itália, fantástica por sinal, e outra na China, pista estreante na Fórmula 1 em que Rubinho deu aula. A maior dor veio no Brasil, onde ele novamente foi o pole, mas por uma junção de fatores terminou somente em terceiro. Foi seu único pódio na Fórmula 1 dentro de casa, porém foi outra vitória perdida. Só que aí vem a temporada de 2005, onde a Ferrari foi nerfada pela FIA e aí era fim da linha. Ele foi ao pódio logo na estreia na Austrália, teve 4 pódios no ano, porém só pontuou 8 vezes. O carro da Ferrari não era bom, ele foi somente o 8º em 2005. E com a Honda fazendo uma proposta para ele, o Rubinho, que tinha contrato com a Ferrari para 2006, foi-se embora para a equipe japonesa antiga BAR. De cara nova, ele teria um novo desafio agora com Jenson Button como companheiro. E a primeira temporada foi decente, sem pódios, mas com uma boa consistência nos pontos. O carro não era ruim, ele bateu 2 vezes na trave pelo pódio, e Rubinho terminou como o 7º na temporada com 30 pontos.
pontos. Apesar de que seu companheiro Button até venceu corrida na Hungria. Só que aí vem 2007, que nossa senhora. A Honda 2007, o ano do famoso carro Planeta Terra, foi horroroso, onde Rubens Barrichello pela primeira vez na Fórmula 1 terminava uma temporada sem pontos, enquanto Button pontuava 3 vezes. E nisso parecia que o Rubinho tava acabado, lavado, fim de carreira, acabou. Mas em 2008, com uma Honda ainda ruim, ele performou muito e muito bem. Com um carro que era incapaz de andar de reta, Rubinho pontuou em Mônaco, pontuou no Canadá e foi ao pódio na corrida em Silverstone com chuva. Pódio, cara! Assim ele era o 14º em 2008. E depois de tomar do Button em 2006 e 2007, o brasileiro trucidou o inglês em 2008. 14º parece pouco, porém com esse carro era muito. Só que assim, a Honda saiu da Fórmula 1 após 2008 e o futuro do brasileiro era incerto. A idade já era avançada, não era uma figura tão essencial para a Fórmula 1 assim, e o Ross Brown conseguiu salvar a equipe com a famosa história da Brown GP. Mas aí Rubinho ficou na equipe e aí teríamos uma temporada mágica. 2009 viu a Brown GP saindo de uma possível equipe de fundo de pelotão para a melhor equipe do grid, o Conto de Fadas. E era a chance de finalmente o Rubinho ser campeão. Eles estão deixando a gente sonhar. Porém, quem voou não foi o Rubinho, e sim Jenson Button, que venceu 6 das primeiras 7 corridas. Enquanto o brasileiro, apesar de estar bem na tabela, sofreu na primeira metade, com apenas 3 pódios nas 7 primeiras corridas. Ele depois melhorou na segunda metade, com uma fantástica vitória no GP da Europa em Valência, 100ª do Brasil na Fórmula 1, e a vitória na Itália, que é até hoje a última do Brasil na Fórmula 1 e a sua terceira em solo italiano. E o Rubinho então estava vivo na briga, e com a pole espetacular no Brasil havia esperança, o título poderia vir. Porém, não deu e no fim das contas nem vice o Rubinho pegou. O e se tomava conta, e se o Rubinho tivesse acordado mais cedo, e se tivesse o freio certo, que era algo que ele reclamou, aquilo é complicado. A certeza é que Button era campeão, a Brown GP era campeã, mas o nome do Rubinho não estava embaixo. Para 2010 ele assinou com a Williams após a venda da Brown GP, uma equipe que com motores Cosworth não era muito forte. Mesmo que tivesse uma proposta da McLaren no meio disso, né, Rubinho? Porém a temporada de 2010 dele foi boa, muito boa, com alguns grandes resultados em Valência e Silverstone, 2 top 5. E é claro, teve aquele momento na Hungria com o Schumi. Ai, 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 ai. Que é isso? Toma essa, Schumacher. E ele terminou em 10º no campeonato com uma grande consistência, mas o fim de carreira estava próximo. Em 2011 ele ainda estava na Williams, mas o carro era bem ruizinho. Rubinho ainda pontuou em Mônaco e no Canadá com 2 P9. Porém o GP do Brasil foi o seu último na Fórmula 1 mesmo sem saber. Até porque ele estava na briga por uma vaga em 2012 na Williams, mas no fim ficou com o Bruno Senna. O brasileiro terminou a carreira na Fórmula 1 com 322 largadas, um recorde na Fórmula 1, mas depois superado por alguns pilotos. Com 11 vitórias, 14 poles, 68 pódios, 19 temporadas e 2 vice-campeonatos na Fórmula 1. Não foi campeão, mas é um dos melhores não campeões da história. E o cara que carregou o nome do Brasil na categoria por mais de uma década. Valeu, Rubinho, valeu. Porém, vocês sabem, a carreira dele na Fórmula 1 acabou, mas o vídeo não. Isso porque teve a carreira dele fora da Fórmula 1, que foi pra lá de bem sucedida. Em 2012 ele foi correr na Fórmula Indy na equipe KV junto de seu amigo Tony Kanaan, mas lá ele não foi muito bem apesar de algumas boas apresentações. E no mesmo ano foi para Stock Car Brasil e lá foi muito bem. Sendo campeão já em 2014, sua segunda temporada completa. E o Bi veio em 2022, quase 10 anos depois do primeiro título, aos 50 anos de idade, e detalhe, em Interlagos. Finalmente ele pôde comemorar algo em lugar tão significativo. Fora que venceu 2 corridas do milhão. E não para por aí, ele já correu em várias categorias do período. Chegou a participar das 24 horas de Le Mans, do IMSA, do Super TC, de campeonatos de GT, uma parada de categoria, cara, assim, loucura. E hoje tá na NASCAR Brasil, onde esse ano foi campeão com seu carro da balinha Fini. Desde 2014 o Rubinho é figurinha carimbada no canal Acelerados aqui no YouTube, de muito sucesso é claro, com o principal quadro sendo de voltas rápidas quando ele dá aquela volta com o carro, né, em Velocitar. Ele se casou com Silvana Giafone em 97, casamento que durou até 2019, e teve 2 filhos, Dudu, que correu no EC, esse ano o cara vai correr no IMSA, e o Fernando, ou Fefo, que tá na Fórmula 3, os 2 correm. E bem, esse foi o Pilotos Lendários da lenda Rubens Barrichello. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, clique no gostei e espalhe com a galera aí, que é muito importante, tá? Na descrição tá o nosso Instagram, Primeira Fila F1, o Discord e também o Twitter, que é Vírgulas pra F1, beleza? Aqui estão os membros, muito obrigado a todo mundo que é membro, cara, aqui ó, coraçãozinho pra vocês. Se quiser virar um membro, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar, show, se não quiser, beleza. Tamo junto, tá? Sugestões, comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!